tenho endo e lipedema. Desculpa, gente, aqui eu não enxergo direito. E agora? Tudo tem ligação? Eu vou ler melhor. Está escrito assim, tenho endo, SI, que é síndrome do intestino irritável, e lipedema. Né? Eles têm uma ligação entre essas doenças. Sim, tem bastante ligação entre as três doenças. O lipedema, em primeiro lugar, é uma doença também que ela é dependente do hormônio feminino. Como todos, acho que você sabe, né? O combustível, né, da endometriose é, assim, o hormônio feminino, o estrogênio. E o lipedema também, o estrogênio é um dos responsáveis. E o lipedema ele é tratado com bastante frequência hoje em dia com um dos hormônios, como a progesterona, que é um dos hormônios que você usa para algumas pacientes, que é a gestrinona. E a gestrinona, ela também é o chamado, quando usa em implantes, é o chamado chip da beleza, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Então, por isso que teve a relação entre a gestrinona, lipedema e endometriose, porque existe verdadeiramente a síndrome do intestino irritável, ou se nas mulheres, na verdade, ela é uma consequência de uma lesão ou da inflamação que a endometriose provoca no intestino, e a paciente confunde o diagnóstico de síndrome do intestino irritável com a endometriose, porque as sintomatologias são bem semelhantes. A intolerância a alguns alimentos, é aquele estufamento, aquela barriga de endometriose, que a gente chama de endobele. Então, tem bastante confusão entre as duas doenças. A gente com endometriose tem fadiga. É justamente por ela ser uma doença inflamatória. É só vocês imaginarem, se o corpo de vocês está sempre com uma inflamação, vocês estão sempre reagindo a alguma coisa que está errada. E a canalização da energia de vocês para reagir à presença do sangue ou à presença da inflamação das substâncias que as células da endometriose liberam no corpo de vocês, faz com que o organismo de vocês canalize a energia para responder a esse processo inflamatório. E com isso falta energia para as outras atividades. Então, esse processo inflamatório crônico é o que causa a fadiga de maneira crônica em vocês, ou quando vocês estão em crises. Então, tem algo físico também, né? E o desânimo também tem um componente como sofrimento, daí que talvez a Mariana possa falar desânimo de maneira de sofrimento, de não poder participar das atividades sociais, recreativas, o relacionamento do casal e no trabalho e muitas outras coisas. Isso, obviamente, vai levar ao desânimo. Se quiser dar uma palavra sobre isso, ajuda. Eu acho que isso vem bem ao encontro do que a gente propôs antes de discussão, que é esse trabalho em conjunto, né, da psicologia com a medicina. Então, claro que eu entendo a questão econômica, mas a importância da psicoterapia como um espaço que contribui muito para a compreensão desse desânimo, pensando a multifatorialidade dele, e de poder construir algumas estratégias que vão ser singulares, assim, né, de qualidade de vida, pensando na história de cada uma, né, o que faz sentido, quais são os espaços que podem estimular um pouco mais, que podem trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de disposição. Então, tanto esse espaço, né, da rede de acolhimento do grupo, quanto o espaço da psicoterapia, às vezes também a gente tem um tabu de que é caro. Sim, eu concordo, assim, é um valor, é um investimento alto, mas de procurar profissionais, procurar conversar com profissionais que muitas vezes têm essa acessibilidade de poder pensar valores mais acessíveis, pensar a periodicidade, né? Talvez assim, de fazer um acompanhamento quinzenal, mas assim não deixar de fazer, porque também é um processo muito importante. Aqui em Santa Maria tem muitas universidades também, né? Particulares, e a UFSM com clínicas escola. Então, pensando até o incentivo para outras pessoas, né? Quem não tem diretamente o acesso, né, uma consulta particular, de poder procurar os serviços escola, mas também poder conversar com profissionais, assim, que eu assim, podem também me pedir indicações, se for o caso, tem a Bia também pode, né, tá facilitando um pouco isso, de passar alguns contatos de profissionais que conseguem também dispor de um valor, se for o caso, né, de uma questão econômica, mas também da importância desse espaço, só para finalizar, né, da psicoterapia como um espaço de cuidado. Sim. Alguém quer contribuir, pessoal? Fiquem à vontade. Só levantar a mão que eu... Da mulher.
Se ela está numa crise muito forte, eu indico não fazer exercícios muito pesados, com muito impacto, fazer uma coisa mais leve, dentro das limitações que ela propõe. Porque eu, como portadora de endometriose, com alunos com endometriose, eu sempre busco conhecer a minha aluna, como ela está no dia, né? Para ver o que é. Muay Thai é uma atividade bem intensa, pode ajudar a descarregar um pouco a questão hormonal, emocional, vai ajudar. Mas como que você está nesse dia? Você está com crise? Está com dor? Está se sentindo bem? Ah, estou me sentindo bem, quero descarregar, sem problema nenhum. Ah, estou um pouco com dor, fiz um movimento que pode incomodar? Não faz. Faz uma caminhada, uma yoga, que é ótimo também, pela questão pélvica também. Musculação, alguns exercícios são bastante indicados, mas alguns, dependendo da crise, não são, como um abdominal. Aquele supra, deitadinho, pode comprimir o abdômen, a parede do intestino. Então, a gente muda, propõe outro. Então, tudo tem que avaliar. Eu gosto de avaliar as meninas como elas estão. Não assim, tenho endometriose, já vou passar uma sequência de exercícios que não pode, que não. Eu quero ver como você está. Conhecer você, remédios que tomam. Assim, é simples assim. Vocês têm que avaliar como vocês estão. Nenhum exercício é tão contraindicado, mas tem que ver a tua disposição, as suas limitações. Não vai fazer perder nada de rendimento no treino, nada. Simplesmente vai até melhorar o teu rendimento. Vai até você, na próxima, você ganhar mais força, ter mais ânimo, né? Voltar com tudo. Então, é se conhecer, se olhar, se perceber. Perceber o seu corpo, perceber o teu lugar ali. Então, é isso. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar participando desse evento, que é muito importante a gente ter esse momento de fala, de escuta, né, que ainda há muitos preconceitos, né. Parabenizar todos os envolvidos pelo excelente evento. Tá. E eu tenho uma pergunta para a Verônica. Verônica, me chamo Tchelle, e eu também sou corredora. Inclusive, eu descobri há 2 anos a endometriose, quando estava me preparando para a minha 3ª meia maratona, eu acho. E daí, nos treinos de tiro, começou uma dor fortíssima, fortíssima. Daí o meu treinador falou, olha, vê se tem uma infecção urinária, enfim. Daí recorri várias especialidades de médicos, não descobri até então que chegou o diagnóstico. Eu fiz com o Dr. Cláudio 3D e daí fui diagnosticada com endometriose. A minha dúvida é sobre a longa distância, se pode vir prejudicar em virtude de muito tempo de impacto, né? E aos treinos de tiro, se são prejudiciais para a endometriose, né? Tanto é que daí eu não fiz mais prova longa depois, né? Não, na realidade, daí eu desisti de fazer prova longa. Minha última meia foi o ano passado, em setembro, porque quando eu acabei a prova aqui em Santa Maria, eu senti também o ciático, juntamente com a endometriose. E daí, ali, eu disse, não. Aí, inclusive, tentei me inscrevi na de Porto Alegre, e eu disse, não, vou desistir, porque eu não estou conseguindo cumprir a planilha, e isso me pressionava, né? Sim, sim. Do útero, na formação das estruturas pélvicas, em que aquelas células se localizam, se geram fora do útero. Então, essas células elas vão estar ali fora do útero na vida toda. E por elas serem células,
é um dos fatores básicos de que uma cirurgia, geralmente, ela não é 100% eficaz. Por quê? Porque quando um cirurgião, mesmo que seja robótico, for fazer uma cirurgia, ele não tem como enxergar as células e remover todas as células da paciente portadora de endometriose. E por isso que o contexto todo de multidisciplinaridade deve ser colocado, desde a parte psicológica, que daí vem a questão neurológica, que seria psicológica, vamos dizer, nesse sentido envolvida, como nutricional e como atividade física e como na fisioterapia, e também as terapias hormonais de bloqueio que ajudam na diminuição da dor. Ou seja, a paciente que tem endometriose, ela vai ter sempre endometriose, mesmo depois que ela entrar na menopausa. A menopausa, ela não termina. Antigamente, a gente dizia que quando casasse, como diz a Mariana falou, né, das questões dos mitos e do machismo da história da humanidade, em relação a quando casasse, tivesse os filhos, ia terminar a endometriose, ou quando chegasse a menopausa, ia terminar a endometriose, porque ia terminar a produção do hormônio feminino, que é o estrogênio, que é o combustível. E hoje a maioria das pacientes, se elas não têm contraindicações, elas vão receber a terapia de reposição no climatério após a parada do funcionamento dos ovários, ou seja, elas vão continuar tendo estrogênio de maneira de reposição, ou seja, a endometriose não vai desaparecer nem com a menopausa. E mesmo que a paciente não receba os hormônios, ela não deixa de produzir, a mulher não deixa de produzir totalmente os seus hormônios, porque ela produz no tecido adiposo, na gordura corporal e numa outra glândula que a gente chama de suprarrenal, também ela permanece a produção do estrogênio. E mais ainda, a própria célula da endometriose, ela é capaz de produzir o estrogênio. E quanto mais inflamada está a paciente, quanto mais o estresse oxidativo está envolvido, e por isso a nutrição é de fundamental importância, mais ela vai fazer com que o seu metabolismo nuclear interno, o seu metabolismo intracelular, faça essa produção. Ela transcreve a parte genética da própria célula para produzir uma substância que ela não foi gerada para isso. A célula da endometriose, do endométrio normal, a que está dentro do útero, ela não produz estrogênio. E a célula da endometriose, ela produz estrogênio. Então, ela é capaz de ela autogerar o seu próprio alimento. Então, por isso que ela é permanente. Então, ela, mesmo que não funcione mais o ovário, não receba o estrogênio, ela é capaz de ela se autoalimentar. Então, é uma doença que ela, infelizmente, ela é para sempre. Ela desde a origem intrauterina e vai para sempre. Lembrando que ela falou, quem é que falou que menstruava para dentro? Não sei, alguém falou sobre menstruar para dentro, foi a Josiane que falou, né? A teoria da origem da endometriose, até pouco tempo, 5, 7, 10 anos atrás, era justamente essa, menstruação retrógrada, era menstruar para dentro. Essa teoria foi descoberta em 1929 e até 2015, até hoje, vocês vão ouvir falar, pela maioria dos ginecologistas, mesmo os ginecologistas, de que a origem da endometriose é a menstruação retrógrada. E hoje a gente tem certeza absoluta que essa não é a origem da endometriose mais. Então, essa menstruar para dentro vem disso. Vem da teoria do profissional, de um pesquisador, que o nome dele era Sampson. Então, desde 1929 até 2015, foi essa a teoria que doutrinou todo o conhecimento da origem da endometriose e, consequentemente, o tratamento. Daí se pensava, vou bloquear com pílula a menstruação, não vai mais ter menstruação para dentro, terminou a endometriose. E aí a gente via todo o desastre que ocorre quando a gente não faz o tratamento adequado da endometriose. Sobre os nervos, em relação a como que ela afeta os nervos. A célula da endometriose, ela é tão danada, como eu digo para muitas que consultaram comigo, eu chamo dela a endometriose de Allen, né, porque ela produz tudo. Ela é capaz de produzir vasos sanguíneos, o que o endométrio normal não é capaz, e ela é capaz de produzir nervos também. Então, do lado dela, onde tem a célula que se inflama, ela produz um nervo ao seu redor. E ali ela vai produzir a inflamação que vai irritar esse nervo que ela mesma gerou para doer mais ainda para vocês. Então, ela é capaz de produzir o alimento, ela é capaz de produzir vasos para se nutrir, ela é capaz de produzir nervos para incomodar mais ainda. E ela é capaz também de impedir que o tratamento que vocês estão fazendo, que é o uso, às vezes, de bloqueio hormonal com a progesterona, ela bloqueia os receptores de progesterona.
Então, de acordo com o processo do estresse oxidativo que vocês estão, essa célula vai se ligar de maneira epigenética para cá ou para lá. Ela vai fazer essa produção toda inadequada, ser mais exagerada ou menos exagerada. Por isso que, às vezes, vocês estão usando assim uma pílula contínua, vamos dizer assim. Eu estava usando há 6 meses e estava tudo bem, eu não menstruava, estava sem dor, de repente entrou no estresse, foi fazer um concurso para um trabalho, o trabalho ficou mais estressante e, de repente, aquela pílula não segurou mais a menstruação e tudo começou a doer de novo. O que aconteceu? O que aconteceu? Meu remédio não está mais funcionando. Não é o remédio que não esteja funcionando por si só, é a célula que não está respondendo porque ela se protegeu daquele remédio. Aí, às vezes, a gente tem que trocar o tipo de progesterona. Estava dando o desogestrel, tem que passar para a drospirinona, ou tem que dar uma enganada nela, porque ela está se autoprotegendo. Então, ela é capaz de produzir nervos. E a terceira maneira que ela pode gerar sintomas neurológicos e aí impacta no tipo de atividade física que o paciente é capaz de fazer, que algumas vão poder fazer um tipo de exercício, outros tipos de exercício, é a localização de alguma lesão maior. Porque as células elas estão por tudo. Mas, às vezes, muitas pacientes têm uma lesão mais próxima de uma raiz nervosa, mais alta na região lombar, mais baixa na região sacral, e, às vezes, até no nervo ciático propriamente dito, que é o nervo que quase todo mundo conhece, né? Tem pacientes que ela pode fazer um tipo de atividade ou não. E aí vem o que as duas falaram. Conhecer o próprio corpo. Vocês, como educadoras físicas, reconhecerem qual o tipo de exercício que está afetando, que ela está sentindo dor, aquele não vai dar para ser feito. Vai ter que ser feito um outro, e vocês, como profissionais, vão ter a capacidade de identificar, de acordo com cada paciente, o que ela pode e o que ela não pode. E, por último, só em relação aos trabalhos, assim, de ter um trabalho para dizer qual exercício que vai ser possível para essa ou para aquela, ou qual vai ser o melhor, isso é impossível de existir um trabalho desse. Por quê? Porque uma paciente vai ter uma lesão próxima do nervo X, a outra do nervo Y, a outra do outro. Uma evoluiu de uma maneira, outra se cuidou toda a vida, a outra nunca se cuidou, foi descobrir com 40 anos, com 35 anos, a endometriose avançou, é diferente. Então, não tem como saber qual é o exercício melhor para todas as pacientes. Assim como não tem qual o melhor remédio, não tem qual o melhor hormônio, qual a melhor dieta. Às vezes, uma paciente responde melhor com um tipo de dieta anti-inflamatória, outras suplementações específicas, uma é com ômega 3, outra com vitamina D, flavonoides, por aí vai. Então, é muito individual a doença. Ela não tem um padrão que permita dizer esse é o melhor tratamento, desde a parte da educação física, do educador físico, quanto do tratamento hormonal. E só de remover todas as células. É impossível de acontecer isso. É impossível de uma cirurgia se tirar toda a endometriose. Uma cirurgia, primeiro que ela é indicada na falha hoje. Hoje está mais ou menos estabelecido que a cirurgia ela só deve ser indicada na falha do tratamento clínico ou quando uma lesão seja suficientemente grave para afetar um órgão afetado, tipo intestino, tipo a bexiga, ou quando essa paciente quer engravidar e não está conseguindo, nem pelos métodos naturais e nem pela fertilização. Aí, se indica a cirurgia, pode ter um resultado melhor, desde a fertilização in vitro. Isso já tem estudos, isso sim, estatisticamente confirmado. Pacientes que vão a serviços de fertilização assistida e não conseguem, após 1, 2 ciclos de tentativa, se ela faz a cirurgia, ela tem mais chance de conseguir o resultado de sucesso. Tanto que a dúvida hoje mais pertinente que uma paciente que tem endometriose e tem poucos óvulos para gerar, que a gente chama de baixa reserva, se ela deve ser operada antes da primeira tentativa ou se ela deve primeiro tentar, se não der certo, daí fazer a cirurgia e depois tentar de novo, porque às vezes pode ser que ela não consiga tentar novamente. E sobre a cirurgia, eu acho que o mais importante é que a cirurgia, em primeiro lugar, ela jamais deve ser aberta. Isso é um conceito assim absoluto. Uma cirurgia de endometriose ela é muito delicada. Eu não sou cirurgião, mas eu acompanho cirurgia e congressos que eu frequento, que a gente vai, 90% é assistir cirurgia ao vivo, que a gente transmite. Isso é um consenso geral. Não se faz cirurgia na endometriose com corte. Infelizmente, no Brasil se faz. Por quê? Porque a maioria dos serviços do SUS não tem videolaparoscopista. Então, os médicos fazem o que podem. Então, faz porque é só o que pode fazer. Mas de maneira científica ou de maneira de efetividade,
a cirurgia jamais deve ser com corte, porque ela tem que ser muito delicada, e daí a cirurgia por videolaparoscopia com ou sem a robótica é a cirurgia indicada. Qual essa foi a pergunta? Continuando. As cirurgias pressas, eu falei que as cirurgias pressas, é isso, por ser as pressas. E a gente deve evitar, talvez seja essa a resposta, deve-se evitar ao máximo possível se efetuar mais que uma cirurgia. Hoje a gente vê pacientes ainda que fizeram 2, 3, 4, 5, eu cheguei a ver em congresso médicos apresentar pacientes que fizeram 19 vezes cirurgia por videolaparoscopia, que foram lá, tiraram um pouquinho aqui, da outra vai lá e tirou um pouquinho lá, outro tirou um pouquinho aqui, e foram fazendo uma cirurgia em cima da outra. Então, hoje se diz que a paciente que vai fazer a cirurgia, ela seja para retirar o máximo possível de células, visíveis ou não visíveis. Ou seja, a gente tira toda a pele do peritônio, que é a camada que reveste as estruturas, se retira o colágeno, tecido de preenchimento ao redor do útero e da vagina, onde essas células têm mais chance de estar localizada, mesmo que o cirurgião não esteja enxergando aquela célula. Mesmo que a ressonância e o ultrassom não tenham mostrado aquelas células, porque o ultrassom nem a ressonância enxerga as células. Então, a cirurgia, quando indicada na falha do tratamento clínico, ela deve ser única, de preferência. Isso é o mundo ideal que eu estou falando. Cada caso individualizado, obviamente. Eu estou falando no geral e como uma maneira se tivesse todos os recursos disponíveis para todo mundo. Riscos aumentados, não. A cirurgia não aumenta o risco da doença progredir ou piorar. Ela só pode ser ineficaz. Passei pela cirurgia de endometriose há 8 anos atrás. Hoje estou no processo da FIV. A superovulação tem a ver ou contribui para o aumento significativo das dores, a ponto de me impossibilitar das atividades diárias? No processo de FIV, a hiperestimulação tem duas questões. Tem uma que é a síndrome de hiperestimulação ovariana, que é uma consequência dos hormônios que são usados para o desenvolvimento dos óvulos. Então, quando se vai fazer FIV, se dá injeções do hormônio lá da glândula hipófise, para que vá lá no ovário, e que esse hormônio recrute o máximo possível de células que vão originar os folículos que contêm os óvulos. Então, a gente gera tipo 10, 15, 20 folículos para que sejam coletados vários óvulos, sejam gerados vários embriões para que 1, 2, 3, 4 ou 5 sejam viáveis para a implantação. E a síndrome de hiperestimulação ovariana é quando uma paciente responde em excesso, por ela ter uma peculiaridade própria ou porque a dose foi muito forte, muito alta. Ela vai, em vez de gerar 10, 15 folículos, ela vai gerar 30, 40 folículos, ficam os ovários enormes. Então, isso esse fenômeno da hiperestimulação, ela promove um desequilíbrio do sistema hidroeletrolítico, ou seja, da água, do corporal, do sódio, do potássio, todos os elementos químicos que a paciente tem que ficar internada até que esses hormônios cessem a sua ação e o ovário volte ao normal. Não tem um remédio exatamente que vai fazer com que essa síndrome pare, mas a paciente tem que ficar internada quando ela tem essa síndrome de hiperestimulação. E a outra pergunta, se um processo de estimulação, acho que eu entendi a pergunta assim, se o processo de estimulação pode piorar a lesão da endometriose, não. Isso já também tem bem estabelecido, que um ciclo que se faça o uso desses medicamentos que são bastante intensos assim para o ovário, em que ela vai produzir uma carga enorme do estrogênio, que é o combustível, o alimento, vai ser só naquele ciclo que ela vai usar. No outro ciclo, ela já vai retornar ao normal, e com isso, assim, um ciclo não é um fator preocupante no caso da endometriose, como agravante da doença. Se optar em não fazer a cirurgia, qual o melhor tratamento indicado? O tratamento, acho que a gente falou bastante, né? O tratamento multidisciplinar. A mudança do estilo de vida é obrigatória, na medida do possível, com as limitações desde a parte econômica, como já foi falado também, né?
tem que ter uma mudança da sua alimentação, tem que usar suplementos anti-inflamatórios, tem que trabalhar no emocional, tem que trabalhar no dia a dia, e a fisioterapia pélvica ajuda de maneira muito importante e bastante eficaz em relação à dor. O bloqueio hormonal também diminui a dor, o uso de medicamentos analgésicos e tudo mais. Como é que era a pergunta que ela perguntou? Se ela optar por não fazer, né? Ah, tá. Se optar por não fazer, daí então o tratamento seria esse, né? Eu tenho pacientes assim que têm indicação de cirurgia a nível de ter lesões do intestino, por exemplo, fica mais fácil de entender. E elas não querem operar. Então, assim, de maneira teórica, a gente tem como classificação assim: se a lesão do intestino ela é muito extensa ou ela compromete mais do que 40% da volta da circunferência do intestino, ela tem indicação cirúrgica por um certo risco teórico de que esse intestino fique muito apertado e ela não consiga fazer funcionar o intestino, faz o que a gente chama de obstrução intestinal, o que é muito raro de acontecer, por sinal. Mas eu tenho pessoalmente pacientes, mais de 4, 5 pacientes que optaram até por não terem tantos sintomas, porque isso aí acho que vocês já devem ter ouvido falar, que o grau de lesão não é igual ao grau de dor. Então, eu tenho pacientes com comprometimento de 50% do intestino, lesões de 5, 6, 7 centímetros do intestino, mais de uma lesão no intestino, e que não sentem dor, e que não querem ter filhos, ou já tiveram seus filhos, ou estão próximos da menopausa, em que vai diminuir o nível de estrogênio mesmo, que ela vai receber o estrogênio, e aí a gente usa estrogênio com a progesterona, e que elas decidem não querer operar, que elas não estão sentindo muita sintomatologia e não querem operar. Como vão evoluir essas lesões, a gente não tem exatamente uma resposta, até porque a gente não tem uma padronização dessas lesões, como eu falei também do caso da atividade física. A gente não tem um padrão dizendo que essa lesão nesse local do intestino, com esse tamanho, com aquela vida daquela paciente, vai ser igual à vida da outra, a lesão da outra paciente. Então, não existe isso, não existe direito isso. O que existe de maneira numericamente, assim, para demonstrar para vocês, é um acompanhamento em São Paulo, na Universidade de São Paulo, em que lá a fila para cirurgia por vídeo, laparoscopia, para lesões do intestino, está em 2 anos. Os pacientes estão esperando 2 anos para serem operados pelo SUS na Universidade Paulista. E eles, sabe o que eles fizeram para pegar do limão, fazer uma limonada? Eles seguiram acompanhando essas pacientes nesses 2 anos, ver o que está acontecendo com essas lesões dos intestinos. E a grande maioria delas não evoluiu de maneira significativa e preocupante. Então, um dado negativo da história da saúde médica no Brasil levou, pelo menos, a dar um alento ou uma menor risco ou preocupação para quem decidir não operar. Mas ela tem que seguir acompanhada, né, ver os sintomas, como é que vai estar evoluindo, fazer os exames, até a própria frequência dos exames, de quanto em quanto tempo eu tenho que olhar no ultrassom ou na ressonância para ver se essa lesão está maior ou menor. Não tem estabelecido isso, pela diversidade que é. Mas, em geral, você faz de 6 meses, de ano em ano. Não precisa estar toda hora indo no médico fazer ultrassom ou ressonância, que não tem sentido. Eu vou fazer a última aqui, por causa do nosso tempo, né? E aí vai ficar 4 aqui, que eu já dei uma olhadinha, acho que é para você, doutor Cláudio. Aí você coloca no grupo ali depois as respostas, tá? A última é quanto a endometriose, né, implica na gravidez. Se eu entendi a pergunta, é a paciente que engravida, que é portadora de endometriose, né? Até há pouco tempo a gente dizia, depois que engravidou não tinha problema nenhum, e hoje não. Hoje a gente sabe que a gravidez de quem tem endometriose, ela merece, na verdade, eu considero assim, merece a atenção que todas deveriam ter. São cuidados de alterações do desenvolvimento dos bebês, do risco de abortamento, do desenvolvimento de pressão alta na gravidez, que existe exames e acompanhamento para todas as pacientes como um todo, porque não é só a paciente que tem endometriose que vai ter abortamento, não é só a paciente que tem endometriose que vai ter hipertensão na gravidez. Ou seja, a endometriose ela tem um índice maior de abortamento, sim,
tem um índice maior de hipertensão na gravidez, sim, e um índice maior de placenta insuficiente também, sim. Mas não é nada exagerado, sim, que vocês precisam se preocupar. E a preocupação com o abortamento, com insuficiência da placenta e com hipertensão é praticamente a base do pré-natal. Isso você faz essa prevenção desde os primeiros 3 meses, quando a gente vai fazer o primeiro ultrassom morfológico, que a gente chama, que é nas 12, 13 semanas, a gente consegue prever se esses fenômenos de hipertensão e de insuficiência da placenta vai acontecer, e aí a gente faz um tratamento preventivo, que se usa a aspirina, às vezes se usa anticoagulante, que nem o Clexane injetável, e o uso da reposição de cálcio em quem tem deficiência de cálcio. Então, só que isso a gente faz em todas as pacientes, mesmo sem endometriose. Então, o obstetra que recebe a paciente com endometriose, ele tem que ter a atenção, o pessoal diz redobrada, né? Mas para mim, no meu conceito, todas as pacientes merecem a mesma atenção. A gente sabe que tem essa estatística, mas a preocupação é a mesma e a conduta com a paciente com endometriose, se tiver esse exame que mostra o risco, vai ser usar aspirina, vai ser usar o cálcio, vai ser cuidar do metabolismo, ter atividade física, fazer atividade física hoje no pré-natal ela é orientada para todo mundo. Hoje a gente não deixa mais a paciente em repouso, hoje é um erro um obstetra deixar a paciente como se fazia antigamente, não podia se abaixar porque ia abortar, ia se acocava e ia sair nem por perna fora, né? O paciente se queixava de cólica, dava 2 contrações, já deixava o paciente em repouso, se não internava a paciente, né? Quando via a paciente ficava lá 10 dias, 7 dias internado, só recebendo soro, engordando lá e metabolismo estragando tudo. Daí a pouco ela desenvolvia diabetes gestacional. Não se sabia por quê, né? Então, hoje as indicações de restrição da atividade física na grávida é quase zero, a não ser a incompetência do colo uterino, nem a hipertensão. Hoje é indicado a paciente ficar parada de fazer atividade física. Ou seja, todas as preocupações que a gente tem com a paciente com endometriose deve ter também com a paciente sem endometriose. Ou seja, vocês, quando engravidarem, ou quem já engravidou, quem está grávida, não se preocupe assim, em exagero. Só procure um obstetra que cuide de maneira normal, eu considero, porque é isso aí, mais ou menos. Acho que respondi de maneira adequada. Quem me perguntou era essa a resposta que queria. Quer perguntar? Se tem uma taxa, uma porcentagem, quem tem endometriose que impeça a gravidez, se existe? Aqui impeçam para engravidar. É. Ah, tá. Então, é antes de ficar grávida, Isso. quer saber? Sim, daí assim, estatisticamente é ao redor de 40%. Tá? Então, o paciente que tem diagnóstico de endometriose, vamos dizer, com 20 anos. 20 eu não digo, porque daí, se ela tem com 20, ela vai se cuidar e provavelmente ela não vai ter essa taxa. Hoje, uma paciente que tem endometriose, ela tem, na estatística, 40% de dificuldade para engravidar. Só que essa estatística ela está ainda vinculada ao atraso do diagnóstico. Se a gente conseguir fazer o diagnóstico na primeira menstruação, ela vai se cuidar desde a primeira menstruação, da maneira possível, né, da maneira que ela for capaz, que ela tiver a sua força pessoal de conseguir ter alimentação, porque é difícil tu dizer para uma adolescente não comer pizza, pastel, X e tudo mais, e que ela vá na academia sempre. Até a academia até estão indo bastante hoje em dia, mas a comida é mais difícil, né? E ela não beber no fim de semana, porque o álcool é um dos maiores inflamatórios que existe para a endometriose, é muito mais que o churrasco, que a gente só vê falar da carne vermelha, né, do churrasco fim de semana. Mas o álcool é o pior de todos, com certeza. O açúcar é muito ruim, e esses outros alimentos, como o glúten, né, como o inflamatório. Então, se a gente conseguisse mudar esse panorama, né, esse cenário, aí a gente não ia ter 40%. Hoje, as mulheres que estão tendo diagnóstico, é essa estatística, de 40%. De dificuldade, não é incapacidade, né? Tem que deixar bem claro. E, assim, só para complementar, talvez seja interessante a resposta, por que a endometriose causa infertilidade? O primeiro motivo, mais grave, vamos dizer assim, é quando ela inflama todos os tecidos próximos à trompa, por exemplo, e obstrui a trompa, ou faz com que ela não funcione mais internamente na sua função de movimento do óvulo,
de movimento da gravidez, porque a gravidez ela ocorre, a fecundação, na trompa. Então, às vezes, a trompa está até aberta. A gente faz o exame lá de ultrassom para ver se a trompa está aberta, ela está aberta e a paciente não engravida, não engravida, não engravida, e o resto está tudo certo. Por quê? Porque, às vezes, a trompa ela pode estar aberta, e isso é o epitélio de dentro, todo o tecido que tem dentro, ele tem as células que a gente chama de ciliado, tem um cíliozinho que faz a varredura e faz a nutrição do óvulo e faz a nutrição do embrião recém-fecundado. Ele leva de 7 a 8 dias para chegar dentro do útero. Então, o principal fator de infertilidade ou dificuldade para engravidar é tubário, é a trompa. Depois, o processo inflamatório todo gerado pelo estresse oxidativo dentro do ovário faz com que o ovário não funcione direito. Daí ela não consegue ovular. E, às vezes, essa inflamação no ovário ela é tão crônica, tão contínua, e desde os 12 anos, 13 anos, e ela começa a tentar engravidar com 35, 40 anos. E o consumo da reserva dos óvulos das mulheres com endometriose é mais rápido, pelo estresse oxidativo dentro do ovário. Então, ela consome as células que foram originadas lá na vida intrauterina, para que no futuro gerasse os óvulos, os folículos e os óvulos, mais rapidamente do que quem não tem endometriose, porque não tem esse estresse inflamatório dentro do ovário. E a última causa de dificuldade de engravidar é a dificuldade do útero em si, daí o endométrio próprio da cavidade, que fica também inflamado com a endometriose, pelo todo o processo inflamatório, e ele tem desequilíbrio de receber a gravidez. Daí ela consegue até fecundar e não fixa. Ela vai lá fazer fertilização, coloca o embrião e não fixa. Por todo o processo inflamatório, imunológico, hormonal e nutricional das células do endométrio, tópico do endométrio de dentro do útero. Então, são as três maneiras que a endometriose acaba levando a dificuldade para engravidar. Seria essa a resposta? Mais alguma pergunta? Tá bom. Receberam um envelope com uma folha